posições, atitudes, opiniões, ideias absolutamente estapafúrdias que há 20 anos, há 10 anos, fariam corar de vergonha quem as ousasse falar ou dizer ou ter essas atitudes. Mas hoje há uma loucura generalizada, há uma espécie de uma... eu não sei como é que hei de explicar isto. Isto é uma coisa diabólica. E, portanto, não é muito difícil nós imaginarmos que uma parte do povo de Samaria, dos samaritanos, estava a ir atrás do culto de Baal. Então, Elias viu-se obrigado a uma decisão, digamos, mais dura. Diz assim, então vamos lá ver quem é que é o verdadeiro Deus. Vamos fazer aqui um altar no monte e vocês vão invocar o vosso Deus Baal para que venha, vamos matar um animal, sacrificar um animal, pôr o corpo aqui em cima do altar e se o vosso Deus, se Baal for o Deus verdadeiro, então virá fogo do céu, vocês vão invocar fogo do céu para vir e consumir a carcaça daquele animal. E depois eu farei a mesma coisa. Então, nós sabemos o que aconteceu. Mas eu mesmo assim vou contar para quem não sabe. Os profetas de Baal lá fizeram isso e começaram a andar à roda, a dançar à volta do altar e a invocar o seu Deus Baal. E ele nunca mais respondia. E o animal ficava ali à mesma, e não havia mover nenhum dos céus, não havia qualquer sinal, não havia qualquer coisa. E às 2 por 3 eles começaram a desesperar, e começaram a arrancar os cabelos, e começaram a rasgar as vestes, e começaram a ferir-se com facas, e a fazer sacrifícios a esse Deus Baal para responder, e nada. Ficaram cansados, ao fim de muito tempo, e nada aconteceu. E depois chegou a vez do profeta Elias, e ele não fez mais nada. Mandou despejar baldes de água por cima da carcaça do animal, de tal forma que já haveria um rego à volta do altar, para ficar bem molhada, para dificultar a coisa. E ele, em vez de gritar, porque quando os outros invocavam o Deus Baal, ele dizia, gritem mais, pode ser que ele esteja a dormir ou tenha viajado. Né? Em vez de gritar, ele falou normalmente. É porque Deus não é surdo. Há pessoas que pensam que Deus é surdo. E então pregam a berrar, parecem uns carneiros desmamados. Não, Deus não é surdo. Nós também não precisamos fazer orações assim aos gritos, porque Deus ouve bem. Amém? Então, ele falou normalmente, disse, olha, Senhor, mostra aquilo que tu és. E veio fogo do céu e consumiu a carcaça. Então o próprio povo que tinha ido atrás da conversa de Baal virou-se contra os profetas, os sacerdotes de Baal, e os perseguiram e os mataram. Então a rainha Jezabel ficou furibunda e ameaçou Elias de morte. E disse, olha, ainda hoje, eu vou fazer com que tu sejas morto. Então, o profeta Elias, que tinha sido tantas vezes usado por Deus de uma maneira tão poderosa, perante esta ameaça de morte da rainha maldita, da rainha Jezabel, ele fugiu até se encontrar exausto num determinado local, deprimido, e deitou-se debaixo de um zimbro, de um arbusto, por causa da sombra, e pediu a Deus que o matasse, porque já não aguentava mais. Elias estava deprimido. Deixem-me dizer que a depressão não é um estado de alma. Depressão não é tristeza. Há pessoas que acham que depressão é tristeza. Não. Tristeza é um estado de alma. Tristeza, alegria, é um estado de alma. Mas depressão não é um estado de alma. Depressão não é um sentimento. Depressão nem sequer é um problema espiritual. Depressão é uma doença psíquica. E é bom que nós tenhamos isso presente, porque há por aí muita gente que acha que o crente nunca deprime. Há pessoas que dizem que Elias não teve depressão nenhuma e que os crentes não deprimem. Então quer dizer, se a pessoa partir uma perna, também vai orar a Deus para Deus curar a perna, não vai ao hospital tratar da perna. Se tiver um problema de coração, não se vai tratar com um cardiologista, vai pedir a Deus que o cure. Pois é, isso era o que se passava há milhares de anos. E há pessoas que ainda estão nesse tempo. Não. Há doenças físicas e há doenças psíquicas e, portanto, as pessoas também precisam de ajuda nesse aspecto. Então,
Só para termos uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que há 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. Eu acho que são mais. Por aquilo que eu entendo, que eu vejo, acho que são mais do que estas, mas há muita gente. Certamente que vocês já conheceram alguém que está com uma depressão. E eu falo de depressão mesmo. E há uma série de sintomas que demonstram pelos quais nós podemos diagnosticar, um conjunto de sintomas podemos diagnosticar e dizer esta pessoa está com uma depressão, com um quadro depressivo, mais grave, menos grave. E o último sinal mais grave da depressão é o desejo do suicídio. Eu quero dizer, irmãos, há muitos adolescentes hoje que se suicidam. Isto tem a ver com outra pregação. Eu não vou aprofundar, mas há muita gente que se suicida no mundo, e muitos jovens, muita gente nova. E quero dizer aos irmãos, há pastores noutros países, eu nem falo em Portugal, que alguns suicidam-se mesmo, e muitos com depressão, e muitos que deixam o ministério por causa da pressão do ministério e por causa de entrar em depressão. Então isto é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Aquelas pessoas que acham que não há depressões e que o crente não tem cá depressões, estão a ser ou ignorantes ou, enfim, não quer qualificar. Durante 15 anos eu trabalhei como psicoterapeuta e acompanhei várias pessoas com depressão. Uma vez acompanhei uma senhora que o médico do hospital deu-lhe lá os medicamentos necessários e mandou para mim para fazer um processo terapêutico, uma psicoterapia, e eu acompanhei aquela senhora e ela começou a melhorar. A certa altura ela sentiu-se encorajada para voltar ao trabalho. Ela trabalhava, era cozinheira no infantário. Então ela tentou voltar ao trabalho. O médico disse, olha, eu acho que é um bocadinho cedo, mas pronto. Ela queria. Quando voltou ao trabalho, as colegas começaram, está bem, está, só eu não tenho tempo para estar doente. Tá bem. Como se a depressão fosse uma escolha da pessoa. O que aconteceu? Aquela mulher ficou pior do que antes. A sua depressão agravou-se mais porque ela não foi minimamente compreendida pelas suas colegas de trabalho. Disseram este disparate. Irmãos, eu acompanhei mulheres de pastores com depressão, filhos de pastores. E só não acompanhei pastores porque eu era pastor. E eles tinham complexos de vir falar comigo. Mas tenho um amigo meu, filho de pastor, já falecido, e que atendia muitos pastores com problemas psicológicos, inclusivamente depressão. Então não vamos brincar com isso. Há um homem de Deus, já partiu para o Senhor também, um grande teólogo inglês chamado John Stott, era o capelão da Casa Real de Inglaterra, e ele disse o seguinte, os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. Não é cá o sexo, o pecado, o dinheiro, não. É a depressão e o desânimo. O que é que nós podemos aprender com este quadro depressivo de Elias, que alguns hoje ainda negam por preconceito? Em primeiro lugar, a exaustão e a depressão, a falta de ânimo, podem vir em qualquer altura. Às vezes, vêm mesmo depois de uma grande vitória. Uma grande vitória que nós tivemos, depois disso, às vezes, vem uma grande provação. E a pessoa pode entrar em depressão, pode deprimir. Foi o que aconteceu. Ele teve uma grande vitória. O povo de Samaria virou-se para Deus novamente, para o Deus de Elias novamente, e abandonou Baal. Uma grande vitória espiritual. Mas logo a seguir, ele confrontou-se com este problema por causa da ameaça de morte. Jezabel mandou-lhe dizer, assim me façam os deuses e outro tanto, se disser-te amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, se não estiveres morto dentro de 24 horas. Então ele fugiu para salvar a sua vida. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, e é sempre bom sublinhar, é que apesar da mão do Senhor estar sobre nós, isso não nos isenta de estados psicológicos derrotistas ou negativos. Porque quando nós vamos lá ao capítulo 18, versículo 45, diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. Amém?
A mão do Senhor estava sobre Elias. E mesmo assim ele deprimiu. E mesmo assim ele teve medo de ser morto e fugiu. Ele era um ser humano. A boa notícia é que ele era um ser humano como tu e eu. Então, mesmo quando a mão do Senhor está sobre nós, nós não estamos isentos de ter lutas, de ter dificuldades, de ter estados psicológicos derrotistas ou negativos. Claro que temos que lutar contra isso. E nós não podemos lutar, se for uma depressão, que é uma doença, nós não podemos lutar apenas com as armas espirituais. Nós temos que fazer mais alguma coisa. Tal como se nós partirmos uma perna, não temos apenas que orar a Deus para curar a perna. Temos que tratar a perna, temos que ir ao médico. Amém? A mão do Senhor está sobre nós. Mas Ele faz descer a chuva e o sol sobre justos e injustos. A grande diferença entre o cristão e o que não crê em Deus, o que não anda com Deus, é que nós passamos por coisas semelhantes. Todos nós, seres humanos, é inerente à condição humana. É inerente à sociedade, ao mundo em que vivemos. A única diferença é que nós, cristãos, não estamos sozinhos. Jesus caminha connosco. E isso faz toda a diferença. Amém? Então, apesar da mão do Senhor estar sobre nós, nós podemos ter esses problemas. Porque há pessoas que dizem assim, isso é falta de oração, isso é falta de fazer jejum, isso é falta de não sei quê. E há até alguns mais descarados que dizem, isso é pecado oculto. Como se as pessoas não pudessem, não fosse normal e humano terem problemas de qualquer espécie. Então, eu gostaria de falar aqui de 3 ou 4 sinais que nós, ou sintomas que nós temos quando estamos deprimidos, quando estamos em baixo. Mesmo que não estejamos deprimidos, que estamos em baixo, estamos na fossa, como se costuma dizer, há várias reações que eu gostaria de falar. A primeira é desistir. A primeira reação é desistir. Eu não sei se isso passou pela cabeça de Elias, mas ele disse, mas eu estou aqui a servir a Deus. Eu estou aqui a dar o meu melhor. Acabámos de exaltar o nome de Deus perante o povo de Samaria, que estava a ser iludido com os deuses estranhos, com Baal. E agora Deus permite que esta mulher me diga que me vai matar em 24 horas. Isto não é justo. Eu não sei se isto passou pela cabeça de Elias, provavelmente passou. Se calhar o melhor era eu estar quieto. Se calhar o melhor era eu não falar mais, não deixar de ser profeta de Deus, falar no nome de Deus, deixar-me sossegado a minha vida calminha, etc. E portanto, quando estamos em baixo, a nossa primeira reação é desistir. É por isso que é tão importante persistir na fé, persistir no caminho da fé, porque nós sabemos que o desafio a desistirmos está sempre ao virar da esquina. Então, o que é que representa esta desistência? É que Elias sentou-se debaixo da primeira sombra que encontrou e dormiu debaixo do zimbro. E este dormir representa, de certa forma, uma desistência. Pronto, acabou. Eu não quero saber, não quero ver mais nada, não quero ouvir mais nada. Eu simplesmente quero estar aqui sossegado e que a Rainha Jezabel, os seus esbirros, não me encontrem. A segunda reação é comparar-nos com os outros. Quando nós estamos em baixo, temos a tendência para nos comparar com outras pessoas. Olha, nós somos todos diferentes. Nós somos únicos. Amém? Diga assim, eu sou único. Acerte isso com muita convicção. Nós somos únicos. Não temos que nos comparar com ninguém. Elias comparou-se com os seus antepassados e achou que não era melhor do que eles. Ele disse, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Como se nós tivéssemos que ser melhores do que alguém. Como se nós tivéssemos que ser melhor que os outros. O apóstolo Paulo dizia, sou o que sou pela graça de Deus. Sou único. Não há outro como eu. Há melhores, piores que eu, não faz mal. Eu procuro ser o melhor possível, mas eu sou uma pessoa única. E quando nós nos comparamos com os outros, e estamos em déficit, e estamos deprimidos, nós vamos sempre pensar e sentir que os outros são melhores do que nós. Vamos pensar sempre que nós não prestamos para nada.
que os outros são melhores crentes, que os outros são melhores profissionais, que os outros fazem as coisas melhor do que nós e que nós não prestamos. Então esta coisa cria uma coisa chamada competição, que é o que está estabelecido, a ordem estabelecida na sociedade em que vivemos, e então as pessoas competem para serem melhores, e às vezes não é para serem melhores, é para parecerem melhores. Para que os outros pensem que eles são melhores. É um bocado aquela ideia das pessoas que nas redes sociais têm um programa lá de tratamento de fotografia e põem fotografias de Cancún, no México, e coisa, das Caraíbas, e depois põem a fotografia deles à frente em fato de banho. Faz conta que estão lá e não estão. Estão aqui enfim, no bairro da Coxa. Nós não temos de ser melhores que os outros. E muito menos temos que parecer melhor que os outros. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Paulo dizia isso e eu digo também, todos nós podemos dizer e devemos dizer. O nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus. Sabemos que nunca vamos ser como Ele, mas caminhamos para lá. E a nossa responsabilidade é caminhar, é estar nesse caminho. Não ter que nos comparar com os outros, porque somos pessoas diferentes. E vamos, quando comparamos com os outros, e quando estamos em baixo, vamos sempre sentir que somos piores que os outros. E isso ainda é mais negativo para nós. A terceira reação é inventar um escape. O que é que fez Elias? Foi descansar debaixo de um arbusto chamado zimbro. Irmãos, isto é tão interessante. As bagas do zimbro, é daí que se faz a genebra, que é um licor espirituoso feito com aguardente. Portanto, ele foi-se lá esconder debaixo. É um escape. Há pessoas que usam o álcool como um escape. Há pessoas que usam as drogas como um escape. Há pessoas que usam uma vida desregrada ou outras coisas como um escape. E até há pessoas que usam o trabalho em excesso como um escape. Quando nós precisamos de um escape, é porque nós estamos mal. É porque não há harmonia interna, nós não estamos bem, não nos sentimos realmente bem. Porque quando nos sentimos bem, nós não precisamos de escapes. A quarta reação, e é a mais grave, é querer morrer. Diz que Elias pediu para si a morte. É verdade, quando as depressões estão no seu limite, na sua situação mais grave, normalmente é muito presente as pessoas terem ideias suicidárias. As pessoas sentirem, eu já não ando aqui a fazer nada, o melhor é eu desaparecer. As pessoas já perderam o prazer na vida. As pessoas fecham-se dentro de um quarto, apagam a luz, não querem ver ninguém. Pode estar um dia lindo lá fora, mas elas não querem, nem sequer querem pôr o nariz de fora da janela. Elas começam a perder gosto de se arranjar, até de fazer higiene, de perder o gosto de se arranjar, perder o gosto de fazer as coisas que gostam, normalmente gostavam de fazer, perder o gosto de estar com pessoas, perder o gosto de viver. E muitas vezes acontece que é quando inicia a primavera, por estranho que possa parecer, que há maiores taxas de suicídio. E sabe porquê? Porque as pessoas sentem que quando a natureza está a reiniciar um novo ciclo de vida, não é? Os dias começam a ser maiores, começa a vir o calor, os campos começam a florir, de manhã os passarinhos começam a cantar nas árvores, as andorinhas regressam. Quando tudo isso começa, um novo ciclo de vida começa, digamos assim, na Terra, as pessoas sentem que já não têm energia para acompanhar. E então querem ficar por ali, querem morrer. E Elias pediu a Deus a morte. Então veja que, depois de uma grande vitória, nós podemos entrar numa rampa deslizante por aí abaixo, a ponto de estarmos tão desesperados a este ponto. Irmãos, no tempo de Elias, a ciência era muito incipiente. No tempo de Elias, não havia praticamente medicina. No tempo de Elias, não se sabia nada sobre a alma humana.
sobre as doenças da mente, sobre as perturbações de personalidade, sobre os problemas emocionais. Não sabia nada sobre isso. Antes dele, apenas um sábio grego, tinha imaginado que havia umas certas substâncias produzidas pelo corpo que produziam humores diferentes nas pessoas, mas não sabia nada disso. Nos dias de Elias, nos dias de Jesus, quando aquela mulher tinha um fluxo de sangue, se calhar se fosse hoje, tinha-se encontrado uma solução médica para o problema dela. Eu não acredito que aquela mulher não tivesse recorrido aos médicos, como procurou recorrer naquela altura, durante 12 anos. Só que não resolveu o problema, não conseguiram resolver, porque a medicina era muito incipiente. Mas hoje talvez pudesse resolver, provavelmente iria resolver. Fazia análise, fazia taques, fazia lá sei o quê, e resolvia o problema dela. Mas naquela altura não. Então Elias não podia recorrer a psiquiatras, a psicólogos, a psicoterapeutas. Elias não tinha medicação à sua mão para combater a depressão. Elias teve que apenas esperar que Deus tomasse conta dele. E realmente Deus vela por nós. E Deus vela por nós para insistir que nos levantemos, para nos dar ânimo e para nos alimentar, preparando-nos para a jornada, porque ainda temos um caminho pela frente. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele estava tão desesperado, tão cansado. Ele não queria levantar-se. Ele queria ficar ali. Ele queria morrer ali debaixo daquele zimbro. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, pois muito comprido te será o caminho. Deus vela por nós. Deus está disposto a alimentar-nos. Deus está disposto a fazer-nos levantar. Deus está disposto a dessedentar a nossa sede, a alimentar o nosso corpo, a dar-nos pão, a dar-nos a suprimento das nossas necessidades. E, sobretudo, Ele está disposto a puxar-nos pela mão, a puxar-nos para cima e a nos levantarmos, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Deus nunca nos deixa ficar sozinhos. Deus nunca nos deixa ficar sozinhos. Mesmo em situação de maior desespero, há sempre uma esperança. Sabe o que é que Deus disse a Elias? Ele disse: deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Para lá com essa conversa, tu és o único. Tu és o único que acreditas em mim. Tu és o único que lutas por mim. Não penses isso. Há lá pelo menos 7.000 que nunca dobraram os joelhos e agora há estes todos que acabaram de abrir os olhos depois daquilo que se passou no Monte Carmelo. Não estás sozinho. Muitas vezes o inimigo das nossas almas derrota-nos, fazendo-nos pensar que estamos sozinhos. Mas nós não estamos. Não apenas Deus está conosco, mas muitas outras pessoas, mesmo sem o denominarem, muitas vezes estão conosco. Há uns anos atrás, houve um colega que me escreveu uma coisa e disse: ei, pá, tenho apreciado muito aquilo que tu tens escrito e tal, mas é... E eu respondi e disse: nem fazia ideia que alguém se preocupava com isso, ou que alguém lia. E ele disse: podes crer que há muita gente que lê e muita gente que aprecia aquilo que tu escreves. E eu não sabia. Eu pensava que estava sozinho, de certa forma. Nunca estamos sozinhos. Deus está connosco. E há, não sei se são 7.000, são menos, são 700, são 7, são 7 milhões, não sei. Há outros que estão connosco também. E que estão dispostos a lutar, ombro a ombro connosco, pelo nome de Deus. E finalmente, Deus quer conduzir-nos ao seu monte. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E este monte representa a comunhão com Deus. A comunhão com Deus que nos restaura. A comunhão com Deus que nos cura. A comunhão com Deus que nos dá segurança. Que nos dá confiança.
Ele não podia ficar ali a meio do caminho. É certo que ele fugiu. É certo que ele tinha a sua vida em risco. Mas Deus tinha um propósito maior para ele. E o propósito maior é que ele fosse ao monte de Deus. O monte onde podia ter comunhão com Deus, onde Deus o restaurou, onde Deus o curou, onde Deus lhe deu segurança, onde Deus lhe deu confiança, onde Deus renovou as suas forças. E Deus está disposto a fazer isso sempre. Se tu achas que estás no fim da linha, acredita, Deus ainda continua a investir em ti. Deus ainda continua com os seus olhos postos em ti. Deus ainda tem sonhos para ti. Deus ainda quer fazer coisas contigo. Deus ainda conta contigo. Não desistas. Não penses que estás sozinho, porque não estás. Crente que está deprimido, precisa de se tratar e precisa muito da presença de Deus na sua vida. Cansaço, fadiga e desânimo são sintomas de esforço e não de fracasso. Se tu estás cansado, estás fatigado, estás desanimado, isso significa que tu te esforçaste bastante, não significa que tu fracassaste. Tomemos consciência do nosso estado e do que é que nos levou até esse estado. Precisamos de compreender que nós não somos de plástico, nem somos de ferro, nem super-heróis, nem sequer super-crentes, porque isso é uma coisa que não existe. Não, nós somos apenas homens e mulheres de carne e osso. Podemos ficar doentes no corpo, podemos ficar doentes na mente, podemos ficar doentes nas nossas emoções e até podemos ficar doentes, desanimados espiritualmente. Mas Deus quer nos renovar. Precisamos de entender que não podemos resolver a nossa situação sozinhos. Precisamos de ter consciência que Deus tudo sabe e tudo conhece. Precisamos de acreditar que Deus tem a solução e que não desistiu de nós. Ele nunca desiste. Por isso, vamos confiar nele. Vamos entregar a nossa vida a Ele. Um dia, vamos chegar em pé. Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. E prometemos segui-lo e sermos seus discípulos. Mas o caminho do discipulado não é fácil. E há momentos em que nós estamos exuberantes, estamos no meio de vitórias, as coisas estão a acontecer, e há outros momentos em que não é assim. Mesmo nesses momentos, e especialmente nesses momentos, nós precisamos levantar a nossa cabeça para cima e ver de onde nos vem o socorro e compreender que Deus continua a amar-nos, que Deus continua a contar connosco, que Deus continua a ter propósitos, um propósito sobre a nossa vida, que nós ainda não terminamos aquilo que precisamos de fazer, aquilo que Deus quer que nós façamos. E para isso precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus. E quando vamos já de seguida tomar a ceia, peço aos diáconos para vir à frente, quando vamos já de seguida tomar a ceia, que nós possamos ter presente na nossa coração, na nossa mente, que quando nós tomamos este pão e este cálice, que representam o corpo de Cristo, que foi ferido por nós, por cujas pisaduras somos sarados, e que ao tomar o cálice estamos a representar o corpo, o sangue de Cristo, ao tomar estes símbolos, estamos como que a renovar a nossa aliança com Deus. Estamos a dizer a Deus, eu ainda estou aqui, Senhor, eu ainda estou no caminho. Eu não estou sentado, deitado debaixo de um zimbro a pedir a morte. Eu estou no caminho, eu estou cansado, eu posso estar cansado, eu posso estar exausto, eu posso estar até um bocado em baixo, mas eu sei que Tu tens todo o poder e que a Tua mão me vai puxar para levantar, para me alimentar e para me curar. Que nós possamos, ao tomar esta ceia, se alguém está desanimado, se alguém está aflito, se alguém está triste, ou se alguém está deprimido mesmo, o meu convite é que você, ao tomar este pão e este cálice, diga: Senhor, cura-me, cura a minha alma, restaura-me. Eu não quero ficar sentado debaixo de um arbusto, por muitas vagas boas que isto dê para eu me esquecer, escapar.
da realidade. Não, eu quero continuar até ao monte do Senhor. Nós estamos a caminho de um lugar. Elias não sabia que estava a caminho do monte. Ele não sabia. Mas Deus tinha esse propósito para ele. E talvez as coisas que Deus mais quer fazer ainda contigo, tu nem sonhas o que é. Talvez tu nem sonhas o que é. Deus quer te levar ao monte. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos colocar no Teu altar as nossas vidas, Senhor. Sabemos que não somos de plástico nem de ferro, Senhor. Sabemos que somos homens e mulheres com um corpo que está sujeito a problemas, com sentimentos, com emoções que são sujeitas também a perturbações, como a mente também está sujeita a perturbações. Somos seres espirituais que também estamos sujeitos ao mundo espiritual, às pressões do mundo espiritual. Senhor, nós nada somos diante de Ti, mas colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. E ao tomar estes símbolos, como vamos fazer agora, Senhor, já de seguida, ao tomar estes símbolos, Senhor, eu oro para que verdadeiramente haja cura. Haja cura do corpo, haja cura das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente, do nosso espírito. Haja cura, haja renovação, haja restauração, haja bênção. Que ao tomarmos estes símbolos nós tomamos consciência, Senhor, que Tu ainda nos queres transportar até ao Teu monte, Senhor. Onde nós podemos estar em comunhão íntima contigo. Ainda nos podes levar, Senhor, ainda nos queres levar a coisas maiores que nós alguma vez vimos, Senhor. Senhor, eu oro para que Tu abençoes cada um dos meus irmãos e irmãs esta manhã e que possam ter no seu coração, ao vir à mesa da comunhão, possam sentir este propósito com gratidão, com alegria, com entusiasmo mesmo, Senhor, que Tu estás a pegar-nos pela mão, a dar-nos pão e água, está-nos a alimentar, Senhor, e está-nos a puxar e a ajudar e a caminhar connosco até um lugar mais alto, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Amém.